Boa tarde, pessoal. Vamos estudar nessa aula domínio de funções, né? Então, o que é o conjunto domínio de uma função? É o conjunto de todos os valores de x, né, para os quais a função faz sentido. A função pode ser calculada naqueles valores do domínio, beleza? Bom, o domínio aqui, por exemplo, da letra A, f de x igual a 3 sobre x. Bom, você observa que esse x aqui, ele está no denominador de uma fração, então esse denominador não pode ser igual a zero. Ele tem que ser o quê? Diferente de zero, né? Então, o domínio, a gente fala que o domínio é o conjunto de todos os valores de x, quaisquer negativos, positivos, fora quem? Fora o zero. Então, o domínio você pode escrever de três formas diferentes, né? Ou você coloca simplesmente a expressão, né? X diferente de zero, ou D de domínio é igual chaves, que é conjunto, né? De todos os x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que, essa barra é tais que, esses valores de x têm que ser diferentes de zero, fecha chaves, porque fechou o conjunto, ou então você pode escrever em forma de intervalo, né? De menos infinito aberto, aberto porque é parênteses, né? Não é cochete. Cochete é quando esse número faz parte do domínio, né? Mas nesse caso é parênteses, porque o infinito não faz parte de nenhum domínio, tá, pessoal? O infinito não é número, toda vez que tiver infinito é parênteses. Então, o domínio aqui ele pode ser representado por intervalo de menos infinito aberto até o zero aberto também, né? Quando eu falo aberto é porque é parênteses. E quando eu falo parênteses é porque esse número não faz parte do domínio. Claro, o zero foi o que nós tiramos, né? Por isso que ele não faz parte do domínio. De menos infinito a zero, união, ou seja, junto, aqui são os negativos, agora os positivos, né? União com os números positivos. Ou seja, de zero aberto, porque o zero não faz parte, tem que ser aberto, parênteses, né? Até o infinito, também aberto, porque o infinito não é número e o infinito nunca fará parte, né, de nenhum intervalo. Então, o domínio é o conjunto de todos os valores de x nesse exemplo, diferentes de zero. Pode ser negativo? Pode. Pode ser positivo? Pode. Pode ser zero? Não. Né? Só o zero foi retirado. Na letra B, nós temos uma função f de t igual a 3 sobre menos t. Então, nós queremos o domínio. De novo, nós temos um denominador, que não pode ser zero. Então, você pega esse denominador e coloca diferente de zero e resolve essa equação. Mas aí você troca o diferente por igual apenas para resolver a equação, tá? Aí no final você coloca o diferente de volta. Então, menos t diferente de zero, troca por igual, multiplica tudo por menos 1, então vai ficar t igual a zero, porque aqui multiplicado por menos 1 vai zerar, né? E volta por o diferente. Então, o domínio é o conjunto de todos os valores de t diferentes de zero. Foi o que eu coloquei aqui. T pertence aos números reais, né? Qualquer número real, tais que esse t tem que ser o quê? Diferente de zero. Ou seja, você pode escrever em termos de intervalo, novamente, né? De menos infinito até o zero aberto, aberto menos infinito, porque infinito nunca vai ser fechado, intervalo nunca vai ser fechado com colchete, né? Até o zero aberto, aberto porque o zero não faz parte do domínio, união zero aberto até o infinito também aberto, tá bom? Então só o zero de novo não faz parte aqui do domínio dessa função 3 sobre menos t, beleza? Observe também que trocamos a variável t pela variável x, né? Não tem nenhum problema. Agora aqui também uma função g de x igual a 3 sobre x menos 1. De novo, nós temos um denominador em que o x pode ser zero agora, hein? Mas o denominador todo, que é x menos 1, não pode ser zero. Então você coloca aqui o denominador todo, né, x menos 1, tem que ser diferente de zero e resolve aqui essa equação. Primeiro você troca o diferente pelo igual para resolver essa equação, né? Depois volta para o diferente. Então, x menos 1 igual a zero, passa o 1 somando, vai ficar x igual a 1, e volta para o diferente, então o x é diferente do 1. Então, o domínio é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que x diferente de 1. Ou, escrito de outra forma, o intervalo que vai de menos infinito até 1, aberto, união 1 aberto até infinito. Só 1 que nós tiramos do domínio, porque se o x for igual a 1, zero é o denominador. Né? O denominador de fração não pode ser zero, entende? Então, na letra A, na letra B e na letra C,
nós estamos usando o fato, né, de que denominadores não podem ser nulos. Nulos significa, né, iguais a zero. Na letra C, nós temos aqui, de novo, né, um denominador. Nós temos uma variável no numerador, a variável t, só que essa variável não tem raiz, né? Então, esse numerador aí em cima não se preocupa com t. Vamos nos preocupar com o denominador. Bom, de novo, igual na letra C, o denominador não pode ser zero, né? Não pode ser zero. Então, você coloca aqui t ao quadrado menos 9 tem que ser diferente de zero. Nesse caso, você pode resolver por fórmula, daquela fórmula de Bhaskara, né? Em que o a é 1, que é o termo do t ao quadrado, o b é 0, que é o termo do t, que não tem aqui, e o c é menos 9, que é o termo independente. Aí você joga na fórmula de Bhaskara e acha, né? Você pode achar nenhum valor, você pode achar um valor, ou você pode achar até dois valores, né? Nesse caso em que o b é 0, todo caso, né, em que o b é 0, numa equação do segundo grau, você não precisa usar Bhaskara, né, obrigatoriamente. Você pode simplesmente isolar o t. Então, t ao quadrado igual a 9, já passando do 9 e subtraindo, passando somando. E depois, tirando a raiz quadrada dos dois lados, né, fica t igual a mais ou menos 3. Né? Lembrando que toda vez que tira a raiz quadrada dos dois lados, para eliminar o quadrado, tem que pôr mais ou menos na sua resposta. Né? Bom, depois que você achou os valores de t, seja pela fórmula de Bhaskara, seja por esse método aqui, você volta para o diferente. Então, o domínio vai ser o quê? O conjunto de todos os t's, tais que os t's são diferentes de menos 3, tá? E os t's estão diferentes de 3, beleza? Então, na letra A, B e C, só um número nós retiramos do domínio. Na letra A e na letra B, nós retiramos o 0. E na letra C, nós retiramos o número 1. Agora, na letra D, nós estamos retirando dois números, né? O 3 e o menos 3, tá? Então, por isso que eu coloquei, ó, t diferente de menos 3 e t diferente de 3. Ou seja, o intervalo que vai de menos 3, de menos infinito a menos 3 aberto, aberto dos dois lados, né? Porque nem o menos infinito é número, faz parte de intervalo, e nem o menos 3 também faz parte do intervalo, é justamente o número que nós tiramos do domínio. União de menos 3 a 3 aberto, união 3 a infinito aberto. Então, esse domínio é um pouco diferente porque nós tiramos dois números. Na letra E, opa, aqui pulou para a letra F, né? Deixa eu pôr letra E. Nós temos um denominador, porém esse denominador está em uma raiz, né? Então, vamos pensar aqui nesse radicando. Esse radicando aqui não pode ser, ele não pode ser duas coisas, né? Ele não pode ser zero, porque ele está no denominador, né? Mas ele também não pode ser negativo, porque ele está dentro de uma raiz, né? Então, pelo fato de essa expressão aqui, esse radicando, né? Essa expressão que está dentro da raiz, estar no denominador e dentro da raiz, então tem duas restrições para ele. Ele não pode ser zero e nem negativo, beleza? Zero porque está no denominador e negativo porque está na raiz, beleza? Então, por isso que eu coloco não diferente, eu coloco maior que zero. Ele não pode ser nem negativo e nem zero. Colocando maior que zero, né, como aqui é uma expressão do primeiro grau, você pode simplesmente isolar sua variável t. Né, passo 12 subtraindo. Como tem esse menos aqui, você multiplica por menos 1, aí tem que inverter a desigualdade. Né, de maior passa para menor. Porém, se você não quiser multiplicar por menos 1, se você quiser passar dividindo esse menos 6, você pode passar dividindo menos 6? Pode, mas aí tem que inverter a desigualdade, porque você está dividindo, você está passando um número negativo dividindo, tá, gente? Então, ao passar um número negativo dividindo, tem que inverter a desigualdade. Claro, né, que se esse 6 aqui tivesse positivo, essa desigualdade não seria invertida em nenhum momento. Tá? Seria maior até o final, beleza? Mas pelo fato de ter um negativo na variável, em algum momento, com certeza, né, essa desigualdade vai o quê? Vai inverter. Bom, então multiplicando por menos 1 invertendo, fica 6t menor que 12, né? Agora passo 6, né, dividindo, como 6 é positivo, não inverte mais nada. Então fica t menor que 12 sobre 6, t menor que 2, tá, gente? T menor que 2. Então o domínio vai ser o conjunto de todos os t reais, tais que t é menor que 2. Ou seja, o conjunto de todos os números de menos infinito até 2 aberto.
Bom, de menos infinito é aberto, claro, né? Não é colchete aqui. Porque se tivesse o colchete aqui, você estaria dizendo que o menos infinito está lá no conjunto, né? Mas o menos infinito não está em nenhum conjunto, porque o menos infinito não é número, né? É uma tendência. Então, o domínio, nesse caso, é de menos infinito até 2, tá? Bom, a diferença desse item para o item anterior. Nos itens anteriores, nós tiramos apenas um número do domínio. Na letra A e B foi o número 0, na letra C foi o número 1, na letra D foram os números 3 e menos 3, e na letra D nós tiramos agora o intervalo todo. Nós tiramos todo o intervalo de 2 fechado até infinito, né? Então a gente considerou só de menos infinito até 2. O restante do intervalo nós tiramos todo, né? Nós tiramos aqui uma infinidade de números. Agora, se a gente for fazer aqui uma letra F, né? Só com raiz sem fração, né? S de t igual a 1 não, né? Vamos tirar aqui essa fração, vamos colocar só a raiz. Raiz quadrada de menos 6t mais 12, né? Bom, não tem denominador, então essas expressões podem ser zero. Né? Pode ser zero, não tem denominador, não vai zerar embaixo, então pode ser zero. Porém, não pode ser negativa essa expressão aqui, né? Não pode ser negativa porque está dentro da raiz. Então, esse radicando tem que ser maior ou igual a zero, tá, gente? Então, esse é o padrão, né? Quando tiver uma raiz quadrada, apenas em cima ali, né? Bonitinho, não está no denominador, né? Quando está uma raiz quadrada aqui no numerador mesmo, então o padrão é o quê? O radicando tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Admite-se o igual a zero, tá? Porque não está no denominador, beleza? Então aqui a gente vai resolver da mesma forma, apenas trocando tudo que tem maior por maior igual, tudo que tem menor por menor igual, né? E lá no final também, tudo que tem maior, maior igual, tudo que tem menor, menor igual. E agora, como tem esse igual aí, eu coloco colchete, né? Porque eu estou incluindo esse 2. É um intervalo fechado, né? Não é um intervalo aberto, com bolinha aberta no 2. É um intervalo fechado no 2, né? Bolinha fechada no 2, tá? Então, o domínio, nesse caso, é o conjunto de todos os t's, né? De todos os números reais, tais que são menores ou iguais a 2. Então, os negativos, o zero, né? Os positivos até o 2, né? Inclusive o 2, né? Que é colchete, bolinha fechada. Agora, maior que 2 já não faz parte do domínio, né? Por exemplo, 5. Se você pegar t igual a 5, o t igual a 5 aqui, ó, e multiplicar, né? Vai dar negativo. Aí dá problema. Porque 5 vezes menos 6 dá menos 30, né? Menos 30 somado com 12 dá menos 18. Então, você não tem raiz de menos 18. Né? Essa é a ideia. Esse é o motivo, né? Pelo qual nós estabelecemos o conjunto do domínio, porque a gente sabe quais os números que não podem fazer parte do domínio, né? Por exemplo, 5 já não vai dar certo. Qualquer número maior do que 2 já não vai fazer parte do domínio, porque vai ficar negativo aqui dentro do radicando, tá? Bom, então o que a gente viu hoje nessa aula, né, pessoal? Nós vimos domínio de funções de mais ou menos aí 2 ou 3 tipos, né? Funções que têm fração, aí o denominador é diferente de zero. Você pega aqui toda essa expressão aqui diferente de zero, nas letras A, B, C e D. Nós vimos também domínio de funções que tem raiz, então todo esse radicando tem que ser maior ou igual a zero. E se essa raiz, né, nós vimos também, né, que se essa raiz estiver no denominador, não pode ser zero. Então você coloca o quê? Maior do que zero e vai mudar apenas esse maior igual por maior, tá bom? Então é isso, né? A introdução aí, a parte básica, né, de domínio de funções. Claro que isso você vai ter domínio de funções trigonométricas, né? Domínio de funções exponenciais, domínio de funções logarítmicas, né? Modulares e tudo isso a gente vai ver com o tempo, tá bom? Então é isso. Até mais. Até a próxima.